Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Srs. Secretários de Estado, Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e aqui seja-me permitida uma palavra avizinhando-se o termo do exercício de funções de serviço a Portugal, de serviço naturalmente a esta Casa, mas serviço a Portugal. Não posso deixar de lhe agradecer, em nome de Portugal, esse serviço, que já, aliás, já mereceu o galardão devido por uma intervenção particularmente relevante, mas que era anterior e foi posterior a esse galardão. Senhor Secretário-Geral indigitado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, senhoras e senhores embaixadores, chefes de missão, cônsules gerais, senhoras e senhores diplomatas portugueses, ao serviço de Portugal noutras funções relevantes ou colocados no Serviço Europeu de Ação Externa. A minha primeira palavra, Sr. Ministro, vai para a Vossa Excelência para lhe agradecer na sua pessoa aquilo que foi um ano intenso e um ano difícil no quadro da conjuntura vivida de ação diplomática portuguesa. Coube a Vossa Excelência, nos termos constitucionais e legais, liderar globalmente essa ação diplomática e, como recordou, de alguma maneira protagonizar aquilo que é a excelência da nossa diplomacia, que não é nova, mas é renovada a cada ano que passa, no sentido que não é nova porque tem um fundo histórico, é renovada pela intervenção, pela criatividade e pelo brilhantismo dos nossos diplomatas. Excelências, vivemos num tempo de guerras no qual a diplomacia se torna indispensável para qualquer roteiro da paz. Vivemos num tempo de competição geopolítica no qual a diplomacia se torna imperativo maior do bom senso. Vivemos num tempo de alterações climáticas no qual a diplomacia se torna perseverança contra o infortúnio dos cínicos. Vivemos num tempo de polarização agressiva no qual a diplomacia se torna refúgio dos moderados. Vivemos num tempo onde o império das paixões de Spinoza carece, como nunca, da racionalidade da cooperação de Kant. A diplomacia, enquanto arte ao serviço da política externa dos Estados, é hoje mais fundamental do que nunca para estruturar uma política pública prioritária aos interesses nacionais e insubstituível na afirmação de uma nação como Portugal nestes tempos turbulentos e incertos que o mundo atravessa. Sr. Ministro, a cooperação institucional entre a Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo tem contribuído no Portugal democrático para a estabilidade e ambição da política externa portuguesa. Ao longo de quase 5 décadas, esta articulação virtuosa tem, juntamente com a coragem do povo português, ultrapassado crises financeiras, pandemias, guerras de secessão na Europa, tem-se ajustado às transformações da ordem internacional, cumprido desígnios de integração na hoje chamada União Europeia, adaptado aos seus alargamentos e vicissitudes, mobilizado a comunidade de língua portuguesa, alinhado na valorização da nossa diáspora espalhada pelos 5 continentes, e eleito portugueses para liderar algumas grandes organizações multilaterais, reforçado a posição geoestratégica de Portugal, vincado a nossa identidade global e ecuménica de ponte entre civilizações, culturas, oceanos e continentes, defendido sempre os superiores interesses de Portugal e dos portugueses, onde quer que eles estejam. Quero, por isso, deixar-lhe esse reiterado compromisso para que saibamos preservar uma cooperação institucional vital na defesa de Portugal e dos portugueses nos tempos tumultuosos que atravessamos. E acentuar que nesses tempos, como nos futuros, este alinhamento implica maior protagonismo da Assembleia da República e do seu Presidente, conjugado com os do Presidente da República e do Governo, nomeadamente Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros. E envolve também os órgãos superiores do Poder Judicial, estes naturalmente no domínio das suas competências constitucionais.
Senhores embaixadores, estes são tempos de profunda pressão sobre as democracias, com a concorrência alastrada de modelos autoritários e híbridos. Temos hoje, à escala global, menos democracias do que há 10, 20 anos. A democracia precisa, mais do que nunca, de ser cuidada na forma e no conteúdo, preservada nos seus valores inegociáveis, reformada nos seus elementos mais cristalizados, rejuvenescida nos seus protagonistas, numa adaptação às grandes transições que o mundo atravessa e numa capacidade de resposta a problemas concretos de pessoas de carne e osso, que formam as comunidades e são tantas vezes bem diferentes da visão dos círculos políticos e mediáticos específicos. Tal como qualquer política pública, também a política externa precisa de uma ligação umbilical às pessoas, melhorando a percepção sobre os seus bons ofícios, desempenhos e objetivos, servindo com rigor os interesses de Portugal e envolvendo os portugueses nessa nobre missão coletiva, que é projetar a história, a cultura, a língua, o valor estratégico de Portugal no mundo. A Jornada Mundial da Juventude, que terá lugar em agosto em Lisboa, pode vir a ser um bom exemplo de mobilização nacional em redor dos valores e princípios universalistas que nos definem. Será uma porta aberta ao ecumenismo português, à sua tolerância multicultural, à sua matriz cosmopolita. Poderemos ter, uma vez mais, a oportunidade de acolher líderes religiosos e políticos dos 4 cantos do mundo, quando são poucos os Estados que hoje o conseguem fazer. Mobilizemo-nos, pois, por essa causa, também ela de afirmação nacional e projeção universalista. Estes são tempos marcados pelos traumas da longa pandemia dos últimos 2 anos, da descoordenação multilateral às disrupções logísticas e comerciais, do fecho de fronteiras ao início do ciclo inflacionista nas matérias-primas, nos produtos agrícolas e nos recursos energéticos, da disputa da verdade científica à contestação das lideranças políticas. Muitos dos seus efeitos acantonaram ainda mais as sociedades mais pobres e vulneráveis do planeta. As grandes vítimas das alterações climáticas, das secas prolongadas, dos fenómenos atmosféricos calamitosos, do aumento do nível do mar, sendo ao mesmo tempo as que menos contribuem para as emissões de dióxido de carbono globais. Estamos hoje bem mais conscientes do bem escasso que é, por exemplo, a água, que atinge, nessa escassez, hoje 40% da população mundial. O drama em curso é um caldo explosivo de fatores, não só tornando a relação produtores-consumidores agrícolas potencialmente danificada, como objetivamente aumentando o grau de conflitualidade em geografias variáveis. Não resolveremos nenhum destes problemas sem instrumentos multilaterais, reforçados pelo envolvimento de Portugal nas organizações de que fazemos parte. Nações Unidas, União Europeia, NATO e CPLP à cabeça. Naturalmente vinculados a congregar vontades, decidir com criatividade e com rigor. A transição energética de que nos orgulhamos ser vanguarda permite-nos desempenhar um papel mais ativo nesse combate, que une gerações, nações e continentes. Assim saibamos desempenhá-lo com mestria. Este tempo é também marcado por uma competição aberta entre grandes potências. Tem decorrências em novas esferas de influência económica, novas rotas comerciais, novas explorações energéticas e, sobretudo, numa competição por matérias-primas críticas à revolução tecnológica em curso. O desafio global de todos os que defendem, como nós, a normatização das relações internacionais e a afirmação da diplomacia sobre a guerra, passa por dotar o Estado dos melhores instrumentos de antecipação destas tendências e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reorganizar progressivamente o sistema internacional. As Nações Unidas, sob o cerco apertado na gestão da vacinação global e com o Conselho de Segurança bloqueado pelos vetos cruzados, conseguiu recuperar in extremis um papel insubstituível pelo talento do seu secretário-geral,
nas dimensões humanitárias, em alguns dos piores conflitos em curso, como na Síria ou na Ucrânia, nas negociações em crise de segurança alimentar, na firmeza em não deixar cair a prioridade ao combate às alterações climáticas ou à proteção dos oceanos, ou mesmo numa feliz reinterpretação dos poderes da Assembleia Geral, hoje novamente mais assertiva sobre entropias criadas pelo Conselho de Segurança na gestão da crise internacionais. Podemos, por isso, dizer que a erosão multilateral é uma das crises mais graves que domina o mundo, mas igualmente apontar bons exemplos de resiliência e de adaptação de organizações internacionais. Estejamos, por isso, confiantes na nossa democracia, na nossa identidade coletiva, na nossa capacidade diplomática, na força da nossa pátria, no dinamismo das nossas alianças. Portugal é um construtor de pontes, como vimos na Conferência dos Oceanos há meio ano em Lisboa. Projeta o seu perfil no secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mas também no diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, cuja recandidatura naturalmente apoiamos. Essa capacidade multilateral tem renovado o espaço cimeiro através da candidatura de Portugal a membro não permanente do Conselho de Segurança para o biênio 2027-2028. Objetivo também ele que nos deve mobilizar a todos nos próximos anos. A guerra na Ucrânia, expressão dessa falência multilateral e da violação do direito internacional, tendo o epicentro na Europa, acrescenta-lhe globalidade pelos atores envolvidos, direta e indiretamente no terreno, mas também pelos efeitos universais que provoca. Se acelerou uma revolução energética, redefinindo relações de compra e venda e de apostas mais consistentes em energias não fósseis, tornou ainda mais inevitável que a segurança e a defesa tenham uma nova dignidade na hierarquia das políticas públicas, quer na afetação de recursos, quer na dimensão cooperativa presente nas alianças e organizações multilaterais. Em boa hora, Portugal acolherá, em outubro, no Porto, a reunião do Grupo de Arraiolos, cumprindo o seu 20º aniversário e homenageando o seu fundador, o Presidente Jorge Sampaio. Eram 6 chefes de Estado em 2023. São hoje 16. Eram chefes de Estado não presidencialistas. Hoje são chaves essenciais no equilíbrio dos seus sistemas políticos, ou porque fragilizados, ou porque carecidos de avales e fatores de correção perante inorganicidades e populismos. Vivíamos então a grande clivagem europeia sobre a guerra do Iraque e preparávamos o grande alargamento da União Europeia a leste em 2004. Vivemos hoje em policrises multifacetadas, num quadro de guerra a leste de repercussões globais. O Grupo de Arraiolos acaba por assumir, pela própria ordem de acontecimentos, um papel complementar reforçado nos grandes debates europeus, projetando também aí a diplomacia portuguesa como fator mobilizador de vontades dispersas. A ordenação da Europa, em curso na União Europeia, já não em contexto de paz, mas de guerra, acabou por lhe dar uma valência renovada na gestão da resposta conjunta a uma pandemia transnacional, a uma nova crise de refugiados vinda do leste, a uma sustentação financeira e militar à Ucrânia e à sua reconstrução, e ainda aos ritmos e rumos dos futuros alargamentos aos Balcãs Ocidentais e ao leste europeu. Assim, a União Europeia se mantenha unida, seja lúcida, prepara adequadamente passos claros e seguros em futuros e importantes alargamentos, para que sonhos se não convertam em desilusões, e preserve uma relação construtiva com o único Estado que dela saiu, o Reino Unido, com quem Portugal tem mantido relações bilaterais exemplares e celebrará em junho, na cidade de Londres, os 650 anos do Tratado de Tagilde, fundamento da longa aliança luso-britânica. E saiba ainda reforçar o elo crucial
com o mais poderoso aliado transatlântico, adaptando-se às novas realidades, sem nunca esquecer que há muito mais mundo do que Europa e Estados Unidos da América. A começar em África e na lusofonia intercontinental, com horizontes em Timor-Leste, já perto da certeza da adesão à ASEAN. Foquemo-nos, por isso, no êxito da próxima cimeira da CPLP, agendada para este ano em São Tomé e Príncipe, afirmando-a novamente como fórum de decisões com impacto nos nossos povos, como foi exemplo o acordo de mobilidade aprovado na última cimeira em Luanda, e é estimulante ser também o empenho agora reafirmado pelo Brasil com a sua nova presidência. Mas também reafirmando as nossas relações com a América Latina, como a Cimeira Ibero-Americana, marcada para março, na República Dominicana, que deverá centrar atenções na sustentabilidade ambiental e justiça social, mas não esquecer o período complexo vivido naquela área do globo, e acolherá um regressado Brasil à cena internacional. Brasil, esse de onde acabo de regressar com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com quem retomaremos, a quando da visita de Estado do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, as cimeiras bilaterais, também ainda no primeiro semestre deste ano. E, como é óbvio, não esquecemos outras parcerias ou cooperações, algumas muito antigas, outras mais recentes, como aquelas que mantemos em África e na Ásia-Pacífico, e na própria Europa, para além do já mencionado. Duas palavras muito especiais são devidas nesta cosmovisão do ser-se português. Uma para as nossas comunidades, que são cada vez mais política externa e política interna numa só. Elas e eles são um capital único, agora, em muitos casos, renovado, e que temos aprendido, nós, os que temos, e somos muitos, nas nossas famílias, mas nem sempre nas nossas decisões coletivas, aprendido, dizia, a respeitar e valorizar mais e mais. Sempre há quem, infelizmente, daquilo que será no futuro essencial para a nossa estratégia nacional. Outra palavra para as nossas forças nacionais destacadas, ao serviço das Nações Unidas, da União Europeia, mas agora reforçadamente da NATO. NATO tão importante na corajosa resistência ucraniana ao invasor russo. São elas que impugnam pela paz em 8 países, ainda mais no Índico, no Mediterrâneo e no Mar do Norte, com 15 missões, envolvendo 634 militares de Portugal, a que se soma uma rica cooperação técnico-militar, com cerca de uma centena de militares em 5 países. Ficando onde outros nos convidaram para entrarmos e deviam estar. Nos disseram que iam ficar, mas partem, às vezes inesperadamente. Pois nós ficamos. Cumprimos os compromissos, humildemente, determinadamente, sendo dos melhores, como militares e como portadores do futuro. Excelências, Portugal tem uma estratégia nacional firme, consistente, confiável, até porque corresponde a uma vocação há muito afirmada. É um honest broker da diplomacia internacional. Tem uma geografia ímpar na geopolítica da energia e no comércio marítimo internacional, com uma área territorial oceânica em expansão e relevância. Tem presença ativa e diálogo permanente com nações de todos os continentes, inclusive com as grandes potências. Tem uma diáspora importante, mais jovem, mais mobilizada e mais competitiva. É uma democracia madura, com estabilidade política e paz social. É uma economia aberta e um aliado confiável nas organizações e alianças em que ativamente participa. Apesar disto, mas também por causa disto, somos um país vulnerável aos choques económicos externos, às tensões regionais e às crises globais. Mas também por causa disto, beneficiamos de ganhos objetivos em tempos de maior incerteza, risco ou aleatoriedade. O investimento externo em curso, o turismo em subida,
à procura de residência segura. Aí estão para o confirmar como estiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Precisamos, por isso, de nos mobilizar em constância para os grandes debates estratégicos, antecipar as grandes tendências, fazer as opções com permanente acerto, evitar crises ou cisões temerárias, alocar os recursos com maior equidade intergeracional, decidir com base em melhor informação e sempre com a sensatez e horizonte de longo prazo que nos são reconhecidos. O mundo em que vivemos pode estar em turbulência acelerada, mas a minha confiança nos portugueses e na nossa diplomacia nunca esmorece. Como não haveria de ser assim se sabemos, na base da nossa história e da nossa geografia, a que chegamos muito antes dos demais, o que os outros há pouco descobriram ou estão agora a descobrir. E é esse conhecimento dos mundos e das pessoas, feito ao longo dos séculos, razão decisiva para sermos o que somos, dos melhores, e para podermos acreditar mais e mais em Portugal e nos portugueses.